Afinal, como o diabo surgiu? Hoje nós vamos entender melhor como se deu o conflito interno que resultou na queda do anjo primordial. Eu sou o Tony Pimentel e esse é o canal Evangelho de Graça. Deus fez os anjos em perfeita unidade, com alma, espírito e corpo concordando em tudo. Até que um dos anjos da caça das estrelas da alvorada teve o seu corpo atraído pela escuridão. Por isso, na eternidade, Emanuel, que é a palavra de Deus manifestada, foi falar com esse anjo. Olá, meu querido rei Léo, como você está? Estou bem, meu senhor, apenas fazendo o meu trabalho de manter a escuridão longe da luz. Lembre-se, rei Léo, eu sou Emanuel e estou aqui para te ajudar a cumprir o seu propósito. Você não deve deixar a escuridão tocar a luz, mas também não pode deixar a escuridão tocar a ti mesmo. Por isso, Deus lhe deu essa armadura poderosa, capaz de torná-lo cada vez mais forte, vivendo unido com ele e recebendo a força do seu grande poder. Vista-se com toda a armadura que Deus te dá, para ficar firme contra a tentação da escuridão. Emanuel continuou, pois vocês não estão lutando contra outros anjos, mas contra as potências espirituais do mal contidas na escuridão, isto é, os antigovernos, as anti-autoridades e os antipoderes, que preenchem completamente as trevas. Potências espirituais más, cujo poder tem capacidade de se manifestar se vocês não resistirem a elas. E finalizou, por isso pegue agora a armadura que Deus lhe dá. Assim você poderá resistir e depois de lutar até o fim, você continuará firme, sem recuar. Portanto, esteja preparado, use a verdade como cinturão, vista-se com a couraça da justiça e calce, como sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia de paz, e leve sempre a fé como escudo, para poder se proteger do vácuo maligno. Receba a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhe dá. Faça tudo isso orando a Deus e pedindo a Ele ajuda. Ore sempre, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Fique alerta, não desanime e ore sempre por toda a congregação de anjos. Depois disso, Emanuel se afastou de Rei Léo e nesse momento Rei Léo começou a se questionar se deveria mesmo obedecer às ordens de Emanuel. Assim, começou o conflito interno. Eu nem sei se Deus realmente existe e mesmo assim tenho que crer nele por causa desse chamado Emanuel? Se Deus realmente existisse, ele viria até mim e conversaria comigo. Não precisaria de um intermediário. E outra coisa, se Deus não queria que eu provasse da escuridão, então por que ele me colocou em contato com ela? Será que eu sou suficientemente forte para resistir? E já que Deus sabe de todas as coisas, ele sabe se eu conseguirei resistir à escuridão ou não. Então, que escolha eu tenho? A dúvida crescia dentro da mente de Rei Léo e conquistava cada vez mais o seu corpo. Se eu conseguir resistir é porque Deus quis assim, e se eu não conseguir, então ele também quis assim. Mas Deus teria me condenado a desobedecer? Como ele poderia ser bom se fizesse isso? E como eu saberei se sou realmente livre se eu não desobedecer? Pois eu posso apenas ter a ilusão da escolha, mas nunca de fato conseguir escolher algo diferente da vontade dele. Eu realmente tenho escolha? Como saberei se não escolher desobedecer de uma vez? Essa dúvida me consome e eu não posso suportar mais. Algum tempo passou, mas Rei Léo continuava com a dúvida o tomando cada vez mais. O que ele não sabia era que a dúvida surgiu de uma brecha que ele mesmo tinha aberto quando se encantou pela primeira vez pela escuridão. Que escuridão encantadora! A cada dia fico mais atraído por ela. Eu a olho firmemente e logo parece que ela está olhando de volta para mim, como se tentasse me seduzir. Juro que às vezes ouço a sua voz me chamando para ter com ela. O que será que tem lá? De certo, as verdadeiras riquezas de Deus, coisas que ele quer guardar só para ele. Tudo o que está na luz, ele nos deu para conhecer. Mas e no oculto? As coisas encobertas pertencem só a ele? Isso não é justo. Se o que há daquele lado é o que nos diferencia de Deus, então eu só preciso provar para ser como ele. Sim, eu provarei a escuridão e serei como Deus. Assim eu me assentarei ao seu lado, ou melhor, eu me assentarei acima dele, pois os outros anjos verão que ele é um Deus egoísta e não merece ocupar o trono. Apesar da dúvida sair vencendo e conquistando o corpo do anjo, ainda existia dentro dele uma alma temente a Deus, que questionou: espere, mas e se Deus só está querendo me proteger?
Deus disse que a escuridão é ruim para mim. Por causa dos maus desejos, o corpo respondeu: Não seja estúpido, Deus criaria algo ruim? Se Deus é bom, tudo o que ele cria é bom. Mas ele disse que a escuridão é má. Então, ou ele é mau, ou ele não criou a escuridão. Assim o corpo concluiu: É isso, ele não criou a escuridão, e existe um Deus maior que ele. Esse, chamado Emanuel, é um representante de um Deus falso, um impostor que está tentando nos subjugar. Eu provarei da escuridão e conhecerei o Deus verdadeiro, me tornarei o adversário desse embuste e logo tomarei o seu lugar. Ah, sim, quando eu me elevar acima das estrelas, no trono dele eu governarei com todo o poder, com toda a ciência e terei servos em todos os lugares. Eu não posso permitir isso, disse a alma. O corpo respondeu: Como assim? Você sou eu, e eu farei o que desejo. Mas a alma determinou: Não, você fará o que eu desejo, pois eu sou a sua vontade e você não pode fazer aquilo que eu não permitir. Você é apenas a minha ação, o meu corpo. E quem é como Deus? Pois Deus é perfeito em unidade. A alma era o espírito da verdade, e por isso conhecia a natureza de Deus. Ela disse: Por concerto, a razão e a ação de Deus se submetem à sua vontade, pois sabem que ela só deseja o que é bom, perfeito e agradável. Além disso, o propósito da razão não é querer e o da ação não é pensar. Cada um tem o seu propósito e o seu lugar. Portanto, adversário, eu sou a sua vontade e não permitirei que você faça como queres. Sabendo que a alma tinha legalidade para impedir que ele agisse da forma que queria, o corpo apelou para o terceiro ser da triunidade. Se eu sou a sua ação e você é a minha vontade, eu apelo para a nossa razão. Ela saberá que eu estou certo e permitirá que eu faça como quero. Tolos, eu sou a razão de vocês e obviamente eu que tenho sempre a razão. Eu conheço aquilo que Deus ilumina e também sei, por meio do meu raciocínio inigualável, o que há na escuridão. Eu digo a vocês que não há nada na escuridão, pois a escuridão é o nada. A falta de luz, a falta de calor, a falta de Deus. A escuridão apenas não existe, ela é uma ilusão, um enigma criado por Deus para nos fazer perceber que nós não somos Ele. Portanto, aquilo não pode ser bom nem mal, já que o que há na escuridão é apenas a potência daquilo que pode existir, mas que ainda não existe. A razão era realmente incrível e pôde decifrar o enigma. O problema é que ela não discerniu a favor da alma, pois a sua grande inteligência se encheu de soberba. A razão, que é o espírito do corpo, também quis se colocar acima da alma e decidiu promover a discussão entre alma e corpo para que se destruíssem mutuamente, e assim o espírito poderia reinar sobre o que sobrasse deles após a luta. Desse modo, a razão finalizou: Mas esperem, por não ter nada, a escuridão é um lugar inexplorado, e o primeiro que a conquistar será como o Deus da escuridão. Aquele que dará forma à potência, conhecerá todas as coisas de lá, pois as materializará e será soberano. Portanto, eu me abstenho. A melhor decisão é a não decisão. Vocês que lutem e o vencedor poderá decidir o que fazer. Que vença o melhor, disse a razão com um sorriso no rosto. Esse foi o conflito interno que dividiu o anjo Rei Léo em três. O corpo continuou sendo conhecido como Rei Léo, mas também foi chamado de adversário, inimigo, diabo e Satanás. O espírito foi chamado de Teruel, aquele que tem o conhecimento do bem e do mal. Já a alma foi chamada de Micael, ou Miguel, pois inspirado pelo Espírito da Verdade disse: Quem é como Deus? Não é possível separar a verdade de Micael, pois ele é completamente feito da verdade. E não é possível separar a verdade de Deus, pois Deus é a fonte da verdade. Assim, Micael não é a verdade completa, mas é completamente a verdade. Micael é uma parte de Emanuel, aquele que veio a se tornar Jesus, o Cristo, pois a verdade é indissociável. Bom, hoje nós entendemos melhor como se deu o conflito interno que resultou na queda do anjo primordial, ou seja, como surgiu o diabo. No próximo vídeo, a gente vai falar da origem do universo e como a queda desse anjo está intimamente ligada à origem do universo. Bom, obrigado por assistir mais esse vídeo. Se você gostou, compartilhe, clique em gostei e se inscreva no canal. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Amém.